Eu queria pedir para o meu irmão já abrir a sua Bíblia em Mateus 24, versos 29 a 31. Mateus 24, versos 29 a 31. Vamos também projetar, deixa eu testar aqui, está funcionando, que é uma beleza, muito bom. O tema do nosso sermão está na tela, a volta de Jesus. Vamos falar juntos? A volta de Jesus. Mais uma vez, para você falar bonito, vai. A volta de Jesus, glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou, está na tela, tem na tela, tá bom? Então vamos ler. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Essa é a palavra de salvação para nós nessa manhã. Glória a Ti, Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra. Meu Deus, que Teu Espírito venha sobre nós agora, para nos revelar esta verdade, Senhor, para nos iluminar e a compreender a palavra de vida eterna que Tu tens para nós nessa manhã. Senhor, afasta de nós toda distração, Senhor, afasta de nós todas aquelas coisas que acontecem, celular, pessoas que chamam, situações que aparecem. Senhor, repreenda no nome de Jesus tudo aquilo que quer impedir a gente de receber a Tua palavra, a gente de ser aperfeiçoado nessa manhã. Que Teu Espírito produza uma grande obra nas nossas vidas, e que saiamos daqui encorajados, motivados a perseverar em obediência ao Senhor, e a proclamar a salvação. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, nós vamos conversar, conforme já falamos, sobre a volta de Jesus. Nós estamos num mês em que nós dividimos, o que iríamos conversar em 4 subtemas. E o primeiro tema a gente trabalhou no primeiro domingo de agosto, em que falamos sobre a criação, e o tema central do mês é esse aqui, no princípio, Deus. E nós conversamos juntamente com os irmãos acerca da criação, de que Deus é o Criador, e que se essa verdade não existe, ou cai tudo, cai até a nossa existência. A gente conversou sobre isso. Depois nós conversamos com o pastor Carlos também, ele trouxe para nós no outro domingo o estudo sobre a queda, e a gente pôde lembrar e perceber o quão grave foi o pecado e quão responsáveis nós somos, O pecado que contaminou o mundo todo. O pecado que não só contaminou pessoas, mas maculou a criação de Deus. Que hoje ela geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Depois, no terceiro domingo, nós conversamos sobre a redenção. A redenção do indivíduo, aquele que precisa de salvação porque está caído, que está condenado ao pecado. Jesus Cristo fez uma obra de redenção, cumpriu o plano do Pai, vindo ao mundo, vivendo uma vida sem pecado, de obediência a Deus, morrendo morte de cruz, assim neste sentido, satisfazendo a dívida que deveria ser paga, cumprindo o plano de Deus, e ao terceiro dia ressuscitando. E quando Ele ressuscita, Ele deixa uma promessa, é o que vamos conversar aqui nessa manhã: eu voltarei para buscar vocês. E hoje então nós vamos refletir sobre isso, um dos eventos mais importantes e aguardados na história da humanidade, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em tempos atuais de incertezas, em um mundo cheio de desafios, tribulações, e diga-se de passagem, queridos, tribulação, estava estudando um pouco sobre isso, e tribulação, na verdade, é muito interessante, porque é uma expressão que vem da plantação de trigo. E quando, então, na plantação de trigo, o trigo e aquela terra precisam ser, vamos dizer assim, vamos falar numa linguagem que não existe, mas para tentar explicar, tribulados, A ideia de
sacudir, mexer, para que se caia toda a palha, se caia tudo aquilo que não tem valor, e só reste aquilo que tem valor, que é o trigo. Então, em outras palavras, né, um dia Jesus virá e ele vai separar o joio do trigo. Mas enquanto isso não acontece, nós passamos tempos de tribulação. Recentemente passamos pela pandemia, e que eu digo que a tribulação não foi só a doença. A tribulação foi tudo que o ser humano foi capaz de fazer naquele período. Seja doença, seja ciência, seja a medicina, seja a política que foi envolvida. Tudo aquilo foi tribulação. E foi, de certa forma, um movimento que Deus permitiu ali fazer para separar joio do trigo em algum nível. E nós ali podemos, quem não percebeu ali, que tinham pessoas que você jurava, tinha certeza que era crente, e essa pessoa até hoje não voltou mais à igreja. Isso aconteceu, e nós percebemos a diferença. Então, tribulação são momentos em que Deus está nos aperfeiçoando, e está separando quem é quem, não para a gente ficar batendo no peito, eu sou de Deus, aleluia, não, mas é para que fique claro, para o mundo espiritual e para todos nós que somos cristãos e precisamos nos apoiar, quem são as pessoas que são de Deus, que estão servindo a Deus, e separando também daqueles que não são, que carecem da nossa pregação, do Evangelho. Às vezes a gente fica no gabinete aconselhando uma pessoa biblicamente, achando que aquela pessoa é crente. A gente descobre dentro do gabinete que ela não é, e a gente tem que mudar a chave, não mais aconselhar, porque aquela pessoa é carnal e não discerne o que é espiritual. E agora ela precisa não de um conselho bíblico, mas ela precisa do Evangelho, a pregação do Evangelho. Então Deus faz isso para que a gente saiba quem é quem e continue pregando. Infelizmente acontece no nosso meio, uma igreja desse tamanho, de uma pessoa ou outra não ser de Deus e está aí na membresia. A gente precisa ajudar e não aconselhar, mas pregar o Evangelho. E lá fora muito mais, pessoas que não são da igreja precisam da pregação do Evangelho. Então nós vivemos esses tempos de tribulação para que a gente esteja atento ao que está acontecendo com as pessoas. Um mundo cheio de incertezas, mas a palavra de Deus, ela traz uma certeza, e nós chamamos essa certeza de esperança. A esperança do cristão, diz o ditado antigo, a esperança é a última que morre, mas a do cristão morreu e ao terceiro dia ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a esperança que transcende todas as dificuldades, queridos. Jesus voltará e ele virá em grande glória para buscar o seu povo. Essa é a esperança que nós temos, essa é a nossa fé. E eu convido você nesse momento a mergulhar na palavra de Deus, para ver o que o Senhor vai nos revelar sobre os sinais e a natureza da volta do Senhor. Primeiro ponto, eu queria apresentar. Agora travou. Passa aí, por favor. Isso, aí já foi demais. Ih, gente, agora funcionou. Beleza. Os sinais, veja aí, da volta de Cristo. Mateus 24, o capítulo praticamente todo é um sermão que a gente chama de escatológico. Jesus, ele está dando um sermão escatológico. A palavra escatologia ela aponta para o estudo das últimas coisas, né? Então existe a escatologia do homem, que é o destino final do homem. Existe a escatologia geral do universo, da criação e tal. O destino das coisas, de todas as coisas, né? As últimas coisas nós estudamos na escatologia, e Jesus apresenta um sermão que é escatológico, e ele, nesse primeiro ponto que eu vou ler algum trecho aqui, ele apresenta os sinais da volta dele. Ele vai dizer assim, verso 4, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vemos isso, né? Nós estamos vendo isso nos dias de hoje, pessoas que ou proclamam um falso Cristo, ou se afirmam o Cristo. E nós estamos vendo essa realidade. E ele também vai dizer aqui, Jesus nesse sermão escatológico, continua dizendo, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. O que estamos ouvindo nos dias atuais são guerras e os rumores de outras guerras. Há um rumor até de uma terceira guerra mundial, que está sendo propagado, esse rumor por aí. Nós estamos num contexto desse, em que Jesus mostrou os sinais da volta dele. A nação se levantará contra nação, reino contra reino. Apesar das Olimpíadas que tentam proclamar ali, né, uma fraternidade entre as nações, nós vimos ali, dentro do contexto da Olimpíada, nações ali vivendo uma certa amizade, mas elas politicamente estavam em guerra, como a Ucrânia, a Rússia e outras nações.
E tudo isso será o início das dores. Então, o início do sofrimento é esse contexto em que estamos vivendo. Então, eles os entregarão para serem perseguidos. Aí começa. E condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Queridos, isso aí está a cada dia aumentando. A gente pensa assim, nós vivemos no Ocidente. E no Ocidente está melhor, né? Porque lá no Oriente é que tem a igreja perseguida. Nós apoiamos, oramos, ajudamos dentro do que a gente pode fazer. Mas a verdade, queridos, que essa perseguição que acontece lá, a cada dia está se aproximando e se mostra mais frequente. A gente tem visto, por exemplo, o caso de um adolescente nosso, né? Que o pastor já mencionou aqui no púlpito. Um adolescente que está sendo perseguido dentro da escola, porque ele, na hora do intervalo, sentado lá no seu intervalo, fazendo seu lanche, pessoas o procuram, colegas o procuram para perguntar sobre Deus, para perguntar sobre a Bíblia, e ele prontamente responde. E dentro da liberdade que há no intervalo, não é atrapalhando a aula, e mesmo assim estão querendo ele fora da escola. As perseguições estão acontecendo e não importam as idades. Basta você portar o nome de Jesus. Se você carrega o nome de Jesus, você em algum nível está sendo perseguido. As perseguições acontecem quando ligamos a TV. Eu já, graças a Deus, não ligo a TV. Pelo menos a TV aberta já não faz parte da minha vida. A fechada está muito cara, também não dá. Então a gente deixa desligado, que é mais fácil, né? Mas o fato, queridos, é que para onde você olha e para onde você vai já há perseguição. Tem coisas que você já tem medo de falar. Senão vão dizer que você é intolerante, você é um preconceituoso, ou você não sabe nem o que é amor. Já estamos sendo perseguidos. E a gente vê esses sinais acontecendo e cada vez mais se aprofundando. Jesus falou assim, então, no verso 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O que nós mais vemos no contexto da igreja, das igrejas, são falsos profetas. Eles estão no meio do povo de Deus. E devido ao aumento da maldade, diz o texto, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo as pessoas esfriarem no amor ao ponto de viverem outro amor. A estratégia de Satanás não foi dizer que não existe amor. A estratégia de Satanás foi apresentar um outro padrão de amor, para que todo mundo que ouvisse, acreditasse que aquilo é amor. O diabo é muito inteligente. Nesse ponto ele é muito inteligente. Porém, diz a Escritura também que o diabo está desesperado, porque o tempo dele está acabando. O tempo da volta do Senhor se aproxima. E o verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu querido, você está sonhando com o dia que Jesus vai voltar? Então colabore com missões, proclame o evangelho, oferte nas campanhas missionárias. Seja você um missionário, aceite o chamado, atenda ao chamado, porque no dia que o evangelho for pregado a todos os povos, e gente, esse número está diminuindo a cada dia. Se você for pesquisar nas agências missionárias, você vai ter até uma alegria de que o dia do Senhor está chegando. O evangelho está sendo propagado, e pessoas que não conheciam o Senhor estão conhecendo. Se envolva com missões. O próximo mês vai falar de missões nacionais. O evangelho precisa ser pregado. E no dia que então, diz aqui o texto, todo o mundo, né? Em que as pessoas de todo o mundo receberem a pregação do evangelho, então virá o fim, sinal da volta de Jesus. Como diz o hino 112 do cantor cristão, os sinais da sua volta já se mostram cada vez, vencendo vem Jesus, aleluia. O hino que eu mais gosto é esse. Se der tempo a gente canta. Segundo ponto, tribulação e sofrimento. Como eu falei já sobre tribulação, já passamos pequenos momentos de Deus permitir tribulações para nos ensinar, didático, para nos ensinar como servi-lo e, de certa forma, separar quem nunca foi dele.
E o texto continua assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Aqui ele está dizendo de uma situação que aconteceu depois antes da vinda de Jesus, né? No tempo ali daquele contexto dos Macabeus, né? Daquele livro apócrifo, mas que tem valor histórico dos Macabeus. Aqueles dois livros contam a história de um grande imperador inimigo do povo de Deus, que ele entra no templo e ele faz sacrifício de porcos e de certa forma comete esse sacrilégio terrível. E depois essa palavra aponta também para a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então é uma profecia para uma desolação que aconteceria no tempo ali daquelas pessoas, e aponta para uma desolação espiritual que estamos vendo também. Ou seja, um sacrilégio do falso evangelho sendo pregado, do abandono do evangelho. E um dia esse, vamos dizer assim, falso profeta, o anticristo, vai se manifestar. Nós não vamos entrar aqui em conceitos aprofundados da escatologia, porque existem pelo menos 3 correntes para defender como essas coisas de forma mais detalhada ocorrerão. Mas aqui Jesus está falando de algo que aconteceria naquele tempo, que aconteceu no passado e que acontecerá e de certa forma tem acontecido no tempo atual, que é o sacrilégio terrível. E o verso 16 continua: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quando houve o ataque, a invasão de Jerusalém ali, e foi desse jeito mesmo que está falando aqui: quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Quando a tribulação chegar, e ela já tem acontecido, e a cada dia mais ela tem se intensificado, é isso que Jesus orienta: não corra para resolver nada, você está num momento de tribulação. Apegue ao Senhor, essa é a ideia. E aqui, aí fuja, né? Fuja para os montes. Verso 18, então, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Verso 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, vou repetir, por causa dos eleitos. Lembra na semana passada quando eu falei assim: o mundo é um lugar melhor porque tem gente redimida trabalhando pela redenção da criação. Eu falei isso. O mundo é um lugar melhor porque tem você. Mas não fique todo saidinho, porque não é você o bonzão. Quem é o, entre aspas, o bonzão? Quem é o bom da história? Jesus. Você carrega Jesus. E o mundo é um lugar melhor por causa de Jesus que habita em você, porque você levanta a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus. Aqui está dizendo: ninguém sobreviveria se os dias não fossem abreviados, por causa dos eleitos. Aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo. Olha a mentira aí. O Cristo voltou. Tem gente que falou que o Cristo ia voltar em 1997. Depois falaram que ia voltar em 2007. Nós já estamos em 2023 e esses falsos profetas... Falei 23? Gente, esse ano foi um ano tão marcante, eu nem saí dele ainda. Foi um ano tão marcante para a minha vida. Mas assim, estamos em 24, muito obrigado, vou anotar para não esquecer. E Jesus ainda não voltou, porque Jesus não atende profecia de falso profeta. Ele está cumprindo um plano perfeito. E na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, Jesus voltará. Amém? E aqui então, o texto vai dizer: vejam, aqui está o Cristo. Não, mas ele diz, Jesus: não acreditem, verso 23, verso 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. O que não falta é aviso na Escritura, né, meu irmão? Mas o ser humano é teimoso, o ser humano é pecador. Ele escuta e fala assim: um dia vai acontecer, eu tenho tempo. Não temos não. Nós não temos garantia nem que se vamos descer essas escadas, se ao final das escadas estaremos vivos. Nós não podemos dizer isso. Tiago nos lembra disso. No seu capítulo 4, ele vai dizer assim, e capítulo 5 também, ele vai dizer assim:
Os homens planejam fazer negócios, falam que eu vou estar ali, eu vou estar aqui, eu vou comprar. E Tiago lembra assim, nós não temos garantia de nada disso. É melhor dizer, se Deus permitir, se Deus quiser eu farei. Se Deus quiser eu estarei na sua casa visitando você. Se Deus quiser eu estarei fazendo tal atividade. Nós não temos garantia, temos que lembrar disso. Essa palavra é um alerta. Se tem uma coisa certa, não é que você vai estar vivo, mas é que Jesus Cristo voltará. Isso é certo. E aí ele diz, né? Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, uma vinda visível. Não haverá nenhum lugar em que não possam ver que Jesus voltará. E ele termina, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele usa essa expressão para dizer, assim como o cadáver atrai, né, aqueles que se alimentam de cadáveres, os abutres, os sinais são a demonstração clara de que Jesus voltará, e a volta de Jesus é inevitável. Olha que comparação, assim como é inevitável você tentar manter um cadáver sem que abutres cheguem nele. Essa foi a palavra que Jesus deu, e isso é um alerta para nós. A tribulação só vai aumentar, e só vai se intensificar. Tem gente que está aliviado porque o período da pandemia passou. Meu querido, a tribulação só vai aumentar, o mundo só vai piorar, e o que temos visto é isso. Quando nós vimos aquela abertura da Olimpíada, aquilo ali para mim foi o fundo do poço. Eu nunca vi tanta degradação de forma tão clara e oficial, maculando, queridos, a história das Olimpíadas, inclusive. Mas ao mesmo tempo nós vimos a resposta dos eleitos, os filhos de Deus, dentro da Olimpíada, proclamando Jesus, levantando a bandeira do Evangelho, em meio à tribulação. Nós fomos chamados para passar pela tribulação e proclamar Jesus. Nós não fomos chamados para nos ajoelhar e nos curvarmos ao falso profeta e ao anticristo. Nós fomos chamados para a gente permanecer de pé, e só a gente vai se curvar diante daquele que todos se curvarão, Jesus Cristo, aleluia, quando voltar. Querido, essa palavra é para que você lembre, você não se curva ao pecado e ao mal. O pecado não governa a sua vida, o mal não governa a sua vida, quem governa é Jesus Cristo, e Ele disse que voltará. Enquanto isso, permaneça de pé proclamando o Evangelho, e permaneça de joelho, clamando aquele que te fortalece. Terceiro ponto, depois disso, virá a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Verso 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, como já lemos no início. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Há muitas interpretações para isso, mas nós vamos ficar numa interpretação mais geral, de que, assim como também quando Jesus morreu, houve uma manifestação da natureza, eclipse, tudo se escureceu, houve um terremoto, o véu foi rompido, e aquele, vamos dizer assim, tecido do véu, não é um véuzinho não, era algo muito grosso, era um tecido, na verdade talvez várias dobras ali, e aquele véu se rompeu com um grande terremoto. Mortos ressuscitaram para proclamar o tempo do Senhor e o Evangelho, naquele dia em que Jesus morreu. E da mesma forma que naquele dia houve essa manifestação, na volta de Jesus haverá uma grande manifestação da criação, como eu disse, que a Escritura afirma, os céus que proclamam a glória de Deus, também a natureza aguarda, ansiosamente, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Nesse dia, os filhos de Deus verdadeiros serão manifestos, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Diz o texto, então, como eu disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Queridos, essa mensagem, essa promessa e essa narrativa é gloriosa, porém ela é terrível, porque ela está avisando assim, talvez você e eu possamos estar, talvez, quem sabe, não sei, talvez possamos estar no grupo dos que lamentarão, mas aqueles que são eleitos não vão se lamentar. Aqueles que são eleitos do Senhor estarão glorificando a Deus. Mas aqui diz a Escritura, nações se lamentarão.
E eu pergunto, você vai lamentar ou vai glorificar a Deus? Porque quando Jesus vier, não dá mais tempo. Quando Jesus voltar, para quem é dele é festa. Para quem é dele é glória. Para quem é dele é ressurreição. Para quem perseverou, como diz lá em Apocalipse, vai receber a coroa da vida. Mas para quem não, para quem abusou da paciência de Deus, da longanimidade, para quem falou, amanhã eu faço, para quem achou que ia ter tempo, vai acabar o tempo. Querido, e não é só quando a volta de Jesus acontecer, não. O tempo pode acabar antes. Se Deus assim permitir e quiser, Ele, diz a Escritura, né, Ele mata pessoas, porque Ele é o dono da vida. Se Ele resolver tirar a sua vida, acabou para você. Jesus já voltou para você. A gente não sabe o dia. Essa imagem nos enche de reverência, queridos, expectativa. Jesus não virá mais como um servo sofredor, ali quando foi profetizado em Isaías. Ele virá agora como o Rei dos Reis, em majestade e poder. Todo olho verá, todo joelho vai se dobrar. Seja eleito ou não, seja servo dele ou rebelde inimigo, todo joelho se dobrará, aleluia. Este será um momento, queridos, de vitória e de justiça, onde os inimigos de Deus, conforme vemos nos Salmos, né? Os inimigos de Deus serão derrotados, e o seu povo será glorificado, porque Ele virá em glória e poder. Caminhando mais um pouco pela Escritura, nós temos uma informação que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele vai dizer o que acontece com a gente, que é cristão, com os servos de Deus, no momento em que Jesus voltar, e que essa volta visível, que todos, né, ou seja, verão, acontecer, o que acontecerá com a gente? Diz aqui a Escritura nesse texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Paulo aqui na sua carta aos Tessalonicenses, queridos, ele vai dar mais detalhes sobre esse grande e magnífico evento. Ele descreve a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Esses vão ressuscitar primeiro. Nós. Por que primeiro? Porque diz a Escritura que nós reinaremos com Cristo. E nós, de certa forma, diz a Escritura também, pode parecer estranho, mas nós participaremos do julgamento que haverá. E nós julgaremos com Cristo. Muito interessante qual posição o Senhor vai colocar o seu povo que perseverou, numa posição de reinado. Portanto, não é hora de batermos no peito e proclamarmos bravatas vazias, tentarmos prevalecer com discursos arrogantes. É hora de cairmos em humildade, humilhação diante do Senhor, dizendo, sem o Senhor nada podemos fazer, porque o dia da glorificação e da exaltação virá. E essa exaltação e glorificação não será arrogante, mas será bondosa e perfeita, porque o pecado já foi derrotado. Esse encontro será um momento de alegria indescritível, queridos. Finalmente estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que existem pessoas que têm planos, os adolescentes brincam muito, Jesus volta depois que eu casar, eu quero casar. Tem os adolescentes que falam isso. A gente entende, mas queridos, não há nada mais maravilhoso e prazeroso do que esta promessa, encontrarmos com o Senhor face a face, e todas as perguntas serão respondidas, e todas as dores serão curadas, e toda a alegria será derramada sobre nós. Todo prazer que esse mundo possa oferecer não se compara a toda a alegria e prazer que teremos na presença do Senhor. Creia nisso, almeje por isso, não espere, não fale assim, depois que eu casar, não faça isso. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Também vemos que a volta de Jesus, ela é uma certeza, assim como temos uma certeza científica, inclusive, científica e forense, da vinda de Jesus aqui na terra, da vida dele aqui e da ressurreição dele. Há uma certeza, claro, pela fé, e também há uma certeza científica e forense. Assim como temos esta certeza que o mundo tenta ofuscar, que o mundo tenta apagar, que o mundo tenta desvirtuar, há uma certeza espiritual da volta de Jesus. A volta de Jesus é certa, diz o texto de Atos, capítulo 1, verso 9 até o 11. Jesus ali conversando com os discípulos, respondendo algumas perguntas para eles, questionamentos deles. Ele faz ali uma promessa da vinda do Espírito Santo, e que eles vão receber poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, até que, depois que ele fala isso, o texto diz assim, verso 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. A volta de Jesus, aleluia, é certa, glória a Deus. Não tenho dúvidas, no meio da luta, no meio do sofrimento, Jesus voltará. Resista ao mal, resista à tribulação, resista ao pecado. Jesus voltará e vai cessar todo o sofrimento, aleluia. Essa promessa, queridos, é um pilar da nossa fé. Essa promessa é uma garantia de que tudo que passarmos aqui e de tudo que abdicamos até, tudo isso terá, de certa forma, uma recompensa. Teremos a recompensa, o galardão, mas a maior recompensa é estarmos face a face com Ele, glória a Deus. E terminando esse último ponto, é um ponto que o nosso pastor vai aprofundar à noite, mas eu vou só mencionar para os irmãos, o texto é grande, não vou ler. Mas haverá um juízo, e haverá depois disso, a nova criação, no princípio Deus. A gente vai voltar para o estágio, entre aspas, não para um estágio inicial, mas para um estágio em que o pecado não estava no universo. O pecado vai ser derrotado. Já foi na cruz, e a presença dele no universo vai ser removida. Aquela palavra que foi dita aqui pelo nosso ministro de louvor, quando ele disse, está consumado, falando sobre Jesus, de fato é isso que acontece, está consumado, porque Jesus cumpriu o plano de Deus, que nós inclusive conversamos sobre isso semana passada. Porque Jesus pagou uma dívida, de fato está consumado. E porque, de forma, essa linguagem também se expressa, e o pastor Carlos me lembrou bem, é uma linguagem que é usada no teatro. E quando o teatro está fechando e encerrando a peça, também é usar essa expressão. Está consumado, terminou. A história está terminando. O tempo está se encerrando. E aquele que tem, o único que pode abrir o livro da história, desvendar os mistérios da história, que tem a história na palma de sua mão, Apocalipse 5, é esse? Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e agora é Rei dos Reis. Ele abrirá o livro, e a história será desvendada, e a história será encerrada. Está consumado. Estamos aguardando esse terceiro aspecto da linguagem se cumprir. Por isso estamos vivendo um tempo do já aconteceu e ainda não. Já está consumado e ainda não, porque a cortina da história está se fechando. E diz esse texto aqui, que a gente não vai ler ele todo, o pastor Carlos vai aprofundar mais. Diz que depois do julgamento, ele, verso 4 de Apocalipse 21, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque o pecado foi derrotado. Quando eu falo para os alunos e também para alguns irmãos aqui que a gente conversa sobre a tal da lei da entropia. A lei da entropia é uma prova cabal que nenhum cientista consegue desmenti-la, porque ela é uma lei comprovada da termodinâmica. E essa lei da entropia é a prova cabal de que o universo,
está ainda sofrendo com o pecado. Eu falei isso agora na aula de manhã, queridos. A dinâmica da criação foi do caos para a ordem, da desordem para a ordem. Quando disse Deus, haja luz, houve luz e houve ordem, e a criação foi acontecendo conforme a palavra de Deus. Mas no momento da queda, no capítulo 3 de Gênesis, no momento do pecado do ser humano, o universo foi alterado, contaminado pelo pecado. O pecado de um homem, diz a Escritura. Um homem chamado Adão, não foi a Eva, como dizem aí, a culpa é da mulher, não foi. Um homem. O pecado alterou o universo. E desde então vivemos num universo que tem essa lei que podemos perceber, a lei da morte, a lei do pecado, em que tudo começa eventualmente organizado e ele tende a se desorganizar. Você pode ter uma casa bem construída e se você abandoná-la, ela vai se desorganizar e definhar. O seu corpo pode estar bem saudável nesse momento, mas a tendência é ele falhar até o dia que o seu corpo vai falhar por completo e nós morreremos. O universo está caminhando para a desordem por causa do pecado, mas um dia Jesus voltará e essa desordem voltará, será restaurada, corrigida, porque o pecado será removido e voltaremos a viver no princípio Deus, a ordem de Deus. Não haverá mais dor mesmo, não haverá mais sofrimento. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Querido, não tenha medo, não duvide, isso vai acontecer e nós vamos glorificar a Deus e ser aliviados de todo o sofrimento. Veremos o Senhor face a face, Jesus Cristo. O que a gente aprende com todas essas informações? Passa, por favor. Isso, aí passou demais, volta aí. A gente aprende, queridos, 4 coisas. Primeiro, nós precisamos, com esta informação da volta de Jesus, evangelizar e testemunhar. Primeira responsabilidade minha e sua é proclamar: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eu lembro de um irmão em Cristo, que quando eu era adolescente, a gente adolescente fica brincando, fica rindo dos outros, né? Ele parecia até meio João Batista, meio diferente, e ele ficava naquele túnel ali de Campo Grande, e ele ficava: convertei-vos, arrependei-vos. O nome dele é Miguel, eu não sei se ele está vivo, acho que não está mais, não sei. E ele ficava: convertei-vos, arrependei-vos, Jesus voltará. Era esquisito, às vezes engraçado. Eu, adolescente, eu ria muito, mas aquele homem estava proclamando que Jesus voltará, e ele foi fiel na sua proclamação, até o último dia. Eu não conheço, não sei, nunca conversei com ele, mas o que eu sei é que nós devemos fazer isso: convertei-vos, arrependei-vos, proclamar o Evangelho. A gente às vezes quer encontrar uma melhor situação para não parecer esquisito. Gente, nós fomos chamados para sermos proclamadores do Evangelho, esquisitos ou não, não tente se encaixar. Você não foi chamado para se encaixar no mundo. No dia que o mundo te der tapinha nas costas, meu querido, tem alguma coisa muito errada, porque o mundo tem que odiar os servos de Deus. É isso que está escrito aqui: vão nos odiar. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, também ele falou isso. Mateus 5:12, ele falou isso: fiquem felizes quando vos caluniarem e perseguirem. Agora, se não está acontecendo isso, é porque a gente não está proclamando, é porque a gente não está testemunhando. Se o mundo está gostando do que está fazendo, pô, isso aí é legal, isso é de Deus. Se o mundo falar isso, que Deus é esse que tu serve, que ele está reconhecendo que o Deus dele é o teu Deus. Então o nosso papel é evangelizar e proclamar, mesmo que pareça esquisito, estranho, até bizarro, né? Que a gente possa proclamar Jesus. Segundo ponto é que a gente deve estar vigilante e em preparação. Nas Olimpíadas a gente viu lá no atletismo aqueles homens que se posicionavam para a corrida e abaixavam, né? Aí tinha um momento da preparação, aí eles levantavam o corpo. Estamos preparados para a volta de Jesus? Estamos em prontidão ou estamos andando distraídos? Ah, porque eu tenho que resolver isso, que eu tenho que resolver aquilo. Jesus, quando conversa ali com um jovem e chama ele para segui-lo, aquele jovem diz assim: não, eu tenho que enterrar meu pai. Não é porque o pai dele estava morto não, todo mundo pensa que o pai dele estava morto. Não, meu pai está vivo, eu estou ajudando meu pai. Quando meu pai morrer, aí eu vou segui-lo. Tem gente que está assim, distraído dentro da igreja, está resolvendo a vida, mas não está em preparação para a volta de Jesus.
Querido, largue tudo. Largue tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preparar, estejamos preparados. Terceiro ponto, perseverança na tribulação. Esse é um item que diz que o Senhor vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos garantir esta perseverança. Mas ainda que Ele nos garanta, a perseverança tem que ser nossa. Então o esforço também é nosso. Confiando na cooperação do Espírito Santo. Persevere. Está sofrendo? Você já sabe a resposta. É para que no último dia, tudo aponte para Jesus. Falamos isso semana passada. Por que eu passo pelo que eu passo? Porque todas as coisas vão convergir no céu e na terra para Jesus. Aleluia. Passe pela tribulação, mas passe em preparação, porque Jesus voltará. Quarto e último ponto. Em 1 Tessalonicenses 4,18, diz que essas informações da volta de Jesus são para que haja consolo e esperança. A volta de Jesus, ela nos oferece consolo. Saber disso, ter a certeza disso, é porque Ele voltará. Devemos nos lembrar dessa esperança em momentos de tristeza, queridos. Está triste? Está difícil? Se apegue a esta esperança. Jesus voltará. Que essa certeza de consolo que virá, de renovo que virá com a volta de Jesus, com a consumação dos séculos, que essa certeza nos fortaleça os corações e nos mantenha firmes na fé, irmãos. E para terminar, irmãos, a volta de Jesus, como falamos no início, é o ponto máximo da nossa fé. Não existe evangelho sem falar que Jesus voltará. Tem gente que diria até assim, por que Jesus, quando morreu na cruz e disse está consumado, Ele não subiu aos céus e carregou todo mundo junto com Ele? Porque no plano de Deus existe a proclamação de toda criatura tem que ter a oportunidade da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Você foi chamado, nós como igreja somos a noiva do Cordeiro, que é Jesus. E esse casamento vai acontecer no último dia, sim, é verdade. As bodas do Cordeiro vão acontecer. Só que está na hora de entregar o convite do casamento. Entregue o convite. Estamos no tempo da entrega do convite. Para que este casamento ocorra. Não desista. Tem gente que sofre nesse período de casamento, até para entregar convite. Sabe o que é? Perseverar, né? Mas agora nós temos que perseverar para o casamento espiritual que vai acontecer entre a igreja e o Senhor. Uma palavra para você que talvez não creia nada disso, está ouvindo a minha palavra pela internet ou aqui presente. Se você ainda não entregou sua vida, querido, vou dizer uma coisa. Se você é ateu, se você acredita que Deus não existe, se você estiver certo, para mim, para a minha vida, para eu que creio, não vai dar problema nenhum para mim. Porque se você acredita que depois da morte não tem nada, é nada para você, é nada para mim. Agora, se eu estiver certo, se a igreja estiver certa, se a palavra de Deus, e de fato eu afirmo, estamos certos, para a gente não vai dar problema, porque estamos com o Senhor, mas para você vai. Você vai estar na condenação eterna. Quero dizer para você, se eu fosse você, eu seria um pouquinho mais esperto, com todo respeito. Eu tentaria me apegar a esta fé. Porque se não for isso, vai ser igual para todo mundo. Mas se for, meu amigo, melhor tu estar com Jesus. Porque Jesus já venceu. E se quem não tiver com Ele, já perdeu. Como eu falei num acampamento, falo aqui, não insista em ficar no time derrotado. Não é inteligente ficar no time derrotado. Você já sabe o resultado do jogo, da partida, da disputa. É vitória do reino de Deus. Ainda vai ficar no time derrotado? Não faça isso. Jesus voltará. O tempo do regulamentar do jogo vai acabar e não vai ter prorrogação nem disputa de pênalti. Jesus vai voltar. Aos crentes, eu digo o seguinte: irmãos, nós temos uma esperança gloriosa, como já falamos, e essa esperança tem que nos levar para viver para a glória dele. Será que as nossas escolhas e a forma de vida é para a glória dele? Tem sido para a glória dele? A certeza da volta de Jesus, queridos, nos chama para essa vida de vigilância. Esteja em vigilância. A qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus voltará. E a gente anda esquecido por aí. Vou ver.
Eu vou viver minha vida. Querido, crente não tem que viver minha vida, crente tem que viver a vida de Deus, porque eu já morri, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua agenda não é mais sua, é de Deus. O seu cronograma não é mais seu, é o cronograma de Deus. Na sua agenda tem que estar: Jesus voltará segunda, Jesus voltará terça, Jesus voltará quarta, Jesus voltará quinta, aleluia, Jesus voltará na sexta. Todos os dias Jesus voltará. Acorda, igreja. Possamos estar alerta e parar de tentar resolver a vida dentro da igreja às vezes e fora da igreja também. Jesus voltará. Há tantas almas também, queridos, que precisam conhecer Jesus. Não apenas devemos estar alerta, mas devemos observar quem precisa, para levar Jesus ao coração daqueles que não têm ainda. E por último, se você passa por tribulação, não perca a esperança. O Senhor é fiel, e Ele está com você a cada momento. A glória que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que possamos estar enfrentando agora. Portanto, irmão, persevere, sabendo que a recompensa é certa e é eterna. Não há nada nesse mundo melhor do que o que está por vir. E está chegando a hora, a cortina do teatro está fechando, está consumado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde na sua santa paz. Até aquele dia glorioso, queridos, que vamos nos encontrar com Ele face a face, na eternidade. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, com os olhos da fé já podemos ver esse dia. E nós te agradecemos porque o Senhor nos permite vislumbrar, ó Deus, esta cena gloriosa. E a nossa resposta a esta palavra, a esta promessa é: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor, vem logo, Jesus. O nosso desejo é encontrar com o Senhor, tocar nas tuas vestes, ó Deus, tocar nas tuas mãos que, segundo a visão de Apocalipse, ainda tem as marcas do sacrifício. Nosso desejo, Senhor, é nos jogarmos aos teus pés e dizer muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos ressuscitou e nos regenerou e nos vivificou, aleluia, e nos glorificará. Deus, te adoramos, te louvamos. Confirma, Senhor, cada irmão aqui, para que persevere até o final. Se possível, Senhor, passe de nós o cálice, alivia-nos, Senhor, mas não seja feita a nossa, mas a tua vontade. Se tivermos cruz para carregar, nos ajude, Senhor, a carregar, porque a tua palavra nos diz que devemos carregar a cruz. Muito obrigado, Senhor. Fortalece o teu povo e abençoa aquele que ouviu esta palavra e não crê ainda, que este possa ser o dia do arrependimento e da salvação, no nome de Jesus.